Hoje nós vamos conversar com Rui Capoeira e Marcelo de Brito. Hoje nós teremos 3 capoeiristas na live, hein? Já fui capoeirista por muitos anos, parei por uma questão de saúde, mas capoeira tá no sangue, tá na veia. O Marcelo também é capoeirista. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. Marcelo, Alessandra e Rui, todos 3 convidados. Boa noite. Ei, Alessandra. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos ver quem é. Rui. Opa. Boa noite. E aí, tudo bom, cara? Tudo bem. Beleza? Ó, tem mais um aqui para entrar, vamos ver se já vai entrar. Como é que você quer fazer? Você tava na churrascaria, é? Tava. Boa noite. Boa noite. Fala, Peroá. Boa noite, prazer. Ó, eu queria dizer uma coisa hoje aqui, Alessandra. Você tá com 3 capoeiristas. Muito bem. Olha aí. Eu acho lindo capoeira. Acho uma dança, ela é mais uma dança, né? E a técnica é maravilhosa. Quando eu era mais jovem, eu tive um namorado que fazia capoeira. Então, nossa arte brasileira. Aprendi alguns movimentos. E eu tava, como você perguntou, só pra gente introduzir, né? Eu tava numa churrascaria agora, fazendo a minha refeição do dia. e o garçom chegou, perguntou, eu quero essa maminha aqui, eu falei. Aí ele falou, você vai querer o quê? 300 gramas, meio quilo? Eu falei, eu quero 1 quilo mesmo. Aí é só pra você? Eu falei, é só pra mim. Fazendo nomade, né? Bem passado, qual ponto você quer? Eu falei, eu quero de mal passado pra crua. E a carne ainda veio ao ponto, porque é aquela coisa que é difícil demais, né? A gente conseguir convencer as pessoas. Mas deixa eu apresentar rapidamente os dois e depois eles se apresentam mais profundamente. A Alessandra, vocês já conhecem, né? Alessandra King. Prazer. Alessandra está em Porto Alegre. Eu estou em Vitória, Espírito Santo. Marcelo está em Vila Velha, né, Marcelo? Guarapari. Moro em Guarapari. E Rui? Estou em Bragança Paulista, interior de São Paulo aqui. Interior de São Paulo. Então nós estamos do sudeste para baixo aqui, né? Hoje a live está mais limitada. Bom, Marcelo é educador físico, já praticou várias lutas, vários tipos de luta, jiu-jitsu, que eu sei, né? Luta livre, capoeira, e fez capoeira há muitos anos, e inclusive a gente se conhece da capoeira, né? Nós treinamos juntos. E hoje ele é o meu treinador de funcional, mas é um funcional diferente, né? O nome lá é Treinamento à Moda Antiga. E ele tem umas técnicas de manipulação e de rolinho, bolinha e alguns exercícios diferenciados. E uma das coisas que ele conseguiu fazer comigo, que é a proposta lá do trabalho dele, é zerar a dor. Para quem não sabe, eu tenho uma das coisas que me trouxe para a estratégia carnívora foi uma dor crônica que eu tenho no quadril, que a capoeira, em cima de uma lesão, contribuiu muito para agravar esse meu problema, que é uma artrose no quadril que eu tenho. E eu consegui, através da estratégia carnívora, desinflamar esse meu quadril, que eu vivia tomando anti-inflamatório, já estava com um prognóstico de colocar uma prótese no quadril, ainda tenho ele, né? E eu consegui desinflamar e depois, junto com o Marcelo lá, fazendo um trabalho de desbloquear, mobilizar, estabilizar, fortalecer toda essa região. Hoje eu consigo ter uma vida normal, sem dor, sem remédio, e graças à carnívora e graças ao trabalho desse cara aí, tá de parabéns, meu amigo, criador de gado também, tem umas cabecinhas de gado, tem uma fazendinha,
Então a gente pode falar disso também. O Rui, depois o Marcelo vai se apresentar melhor. O Rui, eu conheço ele já há um tempo, sigo o trabalho dele, né? Eu como capoeirista, na hora que eu vi um capoeirista divulgando essa questão da cura pela alimentação, da melhora. E aí eu comecei a acompanhar os trabalhos dele pela internet, seguir. Realmente é um cara que traz essa alimentação, essa nutrição, essa forma de viver, esse estilo de vida para a vida dele e aplica na capoeira vocês vão ouvir a história dele de superação e de como que ele está tendo sucesso em se alimentar assim. Alessandra, para quem não conhece, é carnívora há mais de um ano já, né, Alessandra? Fechando um ano agora em novembro. Fechando em novembro. Resolveu uma doençazinha simples, besta, chamada fibromialgia. É uma doença tida como incurável, né? O que a medicina tradicional, essa medicina que remedia ao invés de curar, ao invés de tratar, faz é tratar com psicológico, com remédios, com minimizando a dor, esse tipo de coisa eu conheço bem, porque também na minha família também tem uma pessoa que segue, e a Alessandra conseguiu resolver 12 anos de dor em estratégia carnívora. Então, a minha história é essa que eu falei, da minha artrose, conheci, me curei, eu emagreci 20 quilos, a Alessandra emagreceu 25, né, Alessandra? 25. Depois, Marcelo me ajudou a ganhar 10 quilos de massa, malhando, treinando força e comendo muita carne. Então, eu consegui fazer uma musculatura legal para ter saúde. Não quero ser fisiculturista, não quero ser o fortinho, só quero ter saúde e a musculatura ela faz isso, né? A musculatura ela só é beleza porque ela é saúde. Ela é antes de ser beleza, ela é saúde. Por isso a gente gosta de ver uma pessoa que tenha músculo, porque ela é bela, porque ela tem saúde, porque ela tem músculo. Então, o primeiro lugar vem a saúde, antes da estética. A estética é uma consequência da saúde. Estética é sinal de saúde. No final das contas é isso. Quando a gente tem saúde, a gente fica bonito. Então, é só buscar saúde que a gente fica bonito. Quer falar alguma coisa, Alessandro? Das boas-vindas? Dando as boas-vindas aqui para todos, né? Então, bem-vindos, Marcelo. E como é o nome do mestre Rui? É Rui, né? Rui. E Rui. Então a gente quer ouvir, vamos ouvir a história deles, né? Porque eu acho que é aqui que mais interessa. Pessoal, que a maioria já nos conhece, então vamos começar ouvindo então aí, Calma. Aí, Rui e Marcelo, vocês, é a primeira vez que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. O nosso bate-papo carnívoro, a missão dele é essa, tá? É trazer para as pessoas que estão assistindo agora ao vivo, e para as pessoas que assistem também mais tarde, que a gente tem muita gente que assiste depois de gravado também, trazer essa experiência carnívora na prática. Então, a gente já conversou com várias pessoas, com vários profissionais de saúde que praticam a carnívora, e que usam a carnívora no tratamento, mas também praticam, atletas, várias pessoas. Então a gente quer desmistificar isso, porque às vezes quando eu falo que tem um benefício, a pessoa fala, não é possível, isso é uma panaceia, isso é mentira, você não emagreceu 20 quilos, né? E aí vocês vêm com a história de vocês e a gente traz essa realidade na prática. Então eu queria pedir agora, aí vocês veem quem começa primeiro, tanto faz, todos dois vai ser um ótimo começo, e vocês contaram um pouquinho dessa história, né? Como é que vocês conheceram essa estratégia, qual foi a forma como vocês fizeram a transição, os benefícios, e o que isso mudou, como essa estratégia de uma alimentação animal-based, basicamente, né, que a gente considera carnívoro. Carnívoro não é só quem só come carne, tá? Carnívoro é quem come muita carne. Então, fiquem à vontade e se apresentem aí, por favor. Rui, quer começar? Pode ser.
Qualquer coisa me corte. Quando eu fui eu participei de um podcast aqui na minha cidade pela primeira vez, eu achei que eu falei meia hora, ficou 2 horas de podcast. Tá bom, quando a gente achar que tá na hora de passar a bola, a gente partir. Tá. Então, minha história começa de emagrecimento, começa lá em 1997, quando eu me ingressei na capoeira, porque eu saí um cara de 75 quilos, com meus 17, 18 anos, e fui para 95, sem qualidade. Então, foi o primeiro esporte que eu fui a capoeira para o emagrecimento. Aí começa toda a história, né? Mas desde lá, né, eu já comecei dos 21 para os 22 na capoeira, e enfrentando dores articulares sempre, desde que eu comecei, né? Sou praticante de jiu-jitsu também, pedalo, acabei envolvendo até em corrida ultimamente, não para competição, mas eu gosto de correr, descobri um mundo novo, né? Então, em 2019, através da capoeira, que é um mestre que era da minha cidade, que mora nos Estados Unidos, inclusive ele é amigo do Medeiros lá, né? Ele mudou para Ah, legal, hein? Né? E eu vi a transformação dele também, e aquele bloqueio de informação, até eu fui lá, ele me mandou, entrei em contato com ele, entrei na cetogênica, né? Em 2019, 21 de abril de 2019 é a minha data marcante aí, que eu mudei minha vida. Venho buscando estratégia de emagrecimento desde meus 19 anos, então são quase 20 e poucos anos tentando emagrecer, com estratégia de comer muito e comer errado, comer pouco e comer errado, inibidor de apetite, substituto de alimentação. Né? Entrei no esporte para emagrecer e acabei ganhando peso treinando. E treinando sempre fui ativo. Mesmo lá no meu auge de 122 quilos que eu cheguei, eu era um cara que treinava. E não via solução. Falei, cara, eu treino pra caramba, todas as estratégias não dão certo, efeito sanfona. Então, 21 de abril foi quando eu comi meu primeiro ovo com bacon de manhã, minha primeira bisteca na hora do almoço. Foi incrível, eu tive um emagrecimento muito rápido, eu não sei ainda por quê, se é porque eu estava em atividade. Eu comecei num domingo, dia 21, na beira da rua, vai fazer Comecei no domingo e na terça-feira eu tinha eliminado 6 quilos na balança. Eu achei meio estranho, que meu short estava caindo, eu fui pesar, né, 6 quilos. Coisa de 15 dias, eu parecia que eu tinha perdido os 40 já, né? Então, leveza para treinar, né? Fui correr aqui, corri uns 5 quilômetros, quase que eu morria, porque todo mundo que pratica uma luta dá uma corrida para melhorar o gás, né? E o gás nunca vem, né? Só que até o gás fez a alimentação. Peguei um domingo, fui correr, corri 7,5 km, corri 50% a mais do que eu corri, acabei, fui brincar com meus filhos, falei, cara, não sou o mesmo. Né? Comecei a dormir melhor. E depois aí de uns 8 meses, aí eu comecei a pesquisar, aí fui encontrando a galera aí, né? Os atletas low carb, Alessandro Medeiros, que eu queria entender o que aconteceu comigo, porque não foi só emagrecimento. Eu falei, o que aconteceu? Eu comecei a dormir melhor, processo depressivo. Aí inúmeros benefícios aí, né? Fora o emagrecimento, foi minha saúde, né? Foi poder me encontrar como pessoa. Eu falo, a dose mais importante que eu tive na minha transformação foi mudar como pessoa, no meu trabalho, com a minha família, com meus amigos. Fora, né? A gente melhora o cognitivo, era um cara depressivo. Eu falo que eu era que nem um carro quando você compra, que tá tudo bonito na agência, você dá 2 voltas, ele se estraga depois, né? Aí você fala, pô, era ruim, eu achei que eu era saudável. Depois que eu pratiquei uma dieta saudável, eu vi que tinha muita complicação devido às minhas escolhas. Olha só, gente. É lindo ouvir isso, né, Cobra? É muito lindo ouvir isso, porque as pessoas que vêm aqui, né, e que fazem um testemunho igual a esse seu, é muito parecido. Lógico que cada um com a sua individualidade. Exatamente, é isso que eu comecei a encontrar o mundo. Falei, o que as pessoas estão falando? É o que aconteceu comigo, o que um profissional da saúde fala,
dentro da linha que a gente segue, que a gente acredita, eu falo, cara, é verdade o que eles estão falando, eu divulgo todo mundo, eu falo, o que eles falam, não é que eles estudaram só lá, a maioria aplicou nele mesmo, como eu apliquei em mim, e quando eles falam, eu falo, parece que está falando de mim, então eu falo, eu acredito na verdade, né? Eu acredito que seja a verdade aí que esteja falando, porque é o que eu vivi, né? Foram 20 anos de busca de emagrecimento e saúde, né? E Quanto tempo você está na carnívora? eu comecei em 2019, fui na cetogênica. Eu fico assim, eu sigo cetogênica, uma low carb, uma cetogênica. Não entro muito na low carb, não, mas cetogênica carnívora. No começo desse ano aqui, eu fiz a somatória da minha idade, com mais os pesos perdidos, deu 84. E vendo lá, nessa história de corridinha daqui, corridinha dali, me inspirei lá no Alessandro, resolvi fazer um desafio pessoal, que é correr 84 quilômetros, que é a soma da minha idade com o peso que eu perdi. Fiz uma campanha para arrecadar ovos aqui para doação. E fiz essa corrida em comecinho de fevereiro agora. Corri em jejum. Fiz um caldo de pé de frango lá e tomei só ele. Fiquei 6 meses na carnívora ali, certinho. Bem dizer, corri sem carbo. Acabei a corrida, treinei pra caramba. Fiz 10 dias de 21 km todo dia para treinar. Corri 38, uma semana antes corri 42. E fiz uma corrida aqui na minha região, é montanhosa, não ficou no plano reto, não. Acho que deu quase uns 2.000 de elevação, né? De ganho de elevação. E acabei a corrida, muitos da corrida aí falou, pô, você não vai andar, você vai, já vi cara sair de ambulância, de cadeira de roda, acabei a corrida, joguei capoeira no final da corrida, e no outro dia pus um vídeo lá abaixando e andando normal. Cara, por que eu fiz isso? Uma percepção que eu comecei a não quebrar mais. Pandemia, eu treinava, eu estou na minha garagem aqui, treinava direto. Então, uma coisa que era eu sabia que era bom, mas era um sacrifício para mim, treinar, superar o tempo todo dor, lesão, se tornou prazeroso, porque não tive lesão. Mas aqui eu ando aqui, dá 2 dias, 2, 3 dias, e melhorou tudo. Até você estava falando de dor, né? Eu passava na quiroprata, eu tinha uma dor aqui, eu achava que era o ciático, na verdade eu descobri que tinha uma hernia inguinal, que até agora está estabilizada também, eu mantendo minha alimentação, ela não me atrapalha. E hoje eu não vivo mais na quiroprata. Eu uso a ferramenta capoeira, né? Usei a capoeira para corrida, usei os movimentos da capoeira como mobilidade, faço fortalecimento com a capoeira. Então são os meios alternativos, os meios mais antigos que funcionam. Né? É verdade. Deixa o nosso amigo falar, senão eu falo tudo aqui. Muito interessante. Né? Sensacional. Muito interessante. Marcelão, pega o gancho, velho. Pega o gancho. Vamos lá. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Um prazer participar de uma live com você. Já te acompanho há algum tempo aí com o Giga. Oi, prazer. Capoeira. Tá? Guilherme, boa noite. Obrigado pelo convite. Interessantíssima a história do Rui, né? Ele é um cara que não dá prejuízo ao sistema. Ele não é interessante para o sistema. Essa versão aí tem... A nossa missão aqui, Rui, Cobra e Alessandra, é fazer com que essa metodologia se propague igual o som na água. Essa é a minha missão. Porque não podemos perder para o sistema. Acho que... Eu costumo dizer que quando nós fazemos para o reino, né? O bem não tem nada. O mal pode durar um tempo, mas o bem sempre vence o mal. Né? Com certeza. Então, haja vista esse depoimento aí emocionante do Rui, né? Que superou não somente a parte de emagrecimento, naturalmente ele melhorou toda a versão dele cardiovascular, metabólica e a parte inflamatória, né? Melhorou muito. Mas bom, vamos lá. Meu nome é Marcelo de Brito, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Reabilitação Cardíaca e Grupos Especiais. Minha vida pregressa, assim, eu fiz capoeira por muito tempo, lutei jiu-jitsu, competi,
lutei luta olímpica também, competi e tive muitas lesões, né, no decorrer dessa jornada aí. E também é interessante eu costumo dizer que eu também sou um autodidata no estudo da alimentação, da nutrição. Eu estudo nutrição, eu gosto por interesse próprio, desde os meus 12 anos de idade. Eu me lembro que eu comprei uma enciclopédia de capa dura, livros verdinhos, comprei aos 12 anos, que fala de hortaliças, verduras, legumes e terra. Então, eu sempre fui um apaixonado por alimentação. Então, aos 12 anos, eu posso dizer, eu brinco às vezes com colegas da área de nutrição, eu estudo nutrição desde os meus 12 anos de idade. Né? E sou apaixonado por isso aí, sou apaixonado por saúde e amo o que eu faço. E na luta, nessa vida pregressa que eu tive no esporte, fui salva-vidas também durante 4 anos, participei aqui em Vitória também, acho que o Cobra nem falei, comentei isso com você, né, Cobra? Mas foram 4 anos seguidos, nos meus intervalos assim, de lutas, de trabalho que eu trabalhava, eu também participava dos treinamentos de salva-vidas, para melhorar a minha performance para a luta, para a competição. E foi bacana que uma conclusão de curso que eu fiz também, né, o trabalho de monografia, eu e um amigo que está, Felipe Moura, também foi salva-vidas, nós resolvemos fazer o trabalho de conclusão de curso, nós pegamos as adaptações cardiovasculares antes, durante e após o curso salva-vidas. Porque eu pude perceber em mim mudanças. E essa instigação, essa inquietação que eu sempre tive de investigar, de querer provar, de fazer estudos de campo de fato mesmo, né? Análise de campo, estudo não randomizado, mas dessa vez nós conseguimos fazer. Enfim, então esse histórico meu de treinamento, eu tive muitas lesões. Lesão no joelho, na lombar, na cervical. Eu sofria muito, né? Com dor na lombar. E por isso também eu me adentrei no mundo de dores, né? Fiz vários métodos, testei vários métodos em mim. E eu desenvolvo um trabalho também, eu desenvolvo um trabalho na praia, com funcional, onde o Cobra treina. E eu utilizo um pouco, eu fiz um mix. Eu digo que eu fiz um mix, peguei um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do yoga, um pouquinho do shiatsu e um pouquinho da liberação miofascial. E eu uso também para melhorar as dores na parte de desbloqueio manual, né? Eu uso as mãos, até brinco às vezes que esses dias eu atendi um aluno meu e cheguei na casa do pai dele para começar a atender, ele tem 86 anos, o seu Jorge. Aí ele estava de cadeira de rodas, não estava andando muito bem, em função de fraqueza muscular nos membros inferiores. Eu brinquei com ele, falei, olha, eu ajudo a melhorar as dores e as minhas ferramentas, eu não tenho ferramentas, minhas ferramentas são as minhas mãos. Aí ele riu, ficou chocado, mas hoje ele está melhor. Está andando, não tem mais dores. E vamos lá. Então, eu utilizo essa metodologia que eu desenvolvo na praia para melhorar as minhas dores, me ajudou muito, ajudou a minimizar e estabilizar as minhas dores. E depois que eu comecei a ter mais contato com o Cobra, que eu conheço há muito tempo, ele me apresentou essa maravilha divina antropológica, né? Essa estratégia maravilhosa que, de fato, mudou a minha vida mesmo, né? E 2 coisas que mudaram, que foram bem significativas e notórias na minha vida. Um quadro alérgico que eu tinha, que eu não sabia, sempre tinha. Eu já andava com antialérgico na bolsa, porque eu não conseguia, há mais de 20 anos, entender o que me causava alergia, né? Aí, a partir do momento que eu me propus a fazer a estratégia, hoje já tem quase 1 ano, né, Cobra, que eu estou nessa aí. Não estou 100%, não estou no método leão ainda. Em alguns momentos eu fico. Mas a primeira mudança que eu notei foi no meu quadro alérgico. Sumiu de fato, não precisei mais tomar o antialérgico. E a outra mudança foi nas minhas dores. A ferramenta que eu utilizo, a ferramenta mecânica que eu desenvolvo, liberação facial, desbloqueio manual, que eu uso bolinhas, né? Bolinha de cachorrinho, para jogar para o cachorro brincar, rolo para liberação facial, é uma ferramenta que eu utilizo mecânica. E essa foi formidável, que mais me surpreendeu, que de fato mudou as minhas dores, o meu quadro inflamatório mudou. Não mudou somente as minhas dores e meu quadro alérgico, mudou também
uma coisa assim bem rápida, diminuição de gordura visceral na região da cintura. Aumentou a minha capacidade cognitiva, intelectual. A minha qualidade de sono melhorou de maneira significativa. Isso me instigou. Eu sou um indivíduo inquieto, né? Eu gosto de pesquisar, gosto de investigar. Então, eu estou aqui, mergulhei de cabeça na metodologia e tenho uma missão. Eu gosto de encarar como missão aí de fazer essa metodologia se propagar igual o som na água. Então, estou aprendendo, estou engatinhando aí. Alessandra tem acompanhado seus podcasts, seus vídeos. Cobra aí, que é o meu mentor, né? Sim, o mestre nessa estratégia. E consegui fazer com que alguns alunos meus, assim, eu não tento convencer ninguém. Eu vejo porque eu entendo o outro lado também, que nós temos um lado... Eu também gosto muito de geopolítica, então eu entendo um outro lado da questão. Tem um interesse muito grande, um movimento muito grande, né, nessa questão, nessa seara de mudança alimentar, por uma questão financeira, uma questão de domínio, né? A gente não consegue dominar. São duas vertentes. Eu dominar um indivíduo com a testosterona alta é complicado. Eu dominar, mandar, comandar um indivíduo com a testosterona mais baixa é muito mais fácil. Então, a gente sabe muito bem que o sistema também tem interesse por trás disso. E além também da indústria farmacêutica, né? A gente sabe, não vou... Mas a indústria farmacêutica tem um interesse muito grande no mercado da doença, que gera trilhões aí por ano. Então, nós sabemos. Por isso que eu encaro isso como missão. E eu sei também, eu sou um cara inconformado, mas ao mesmo tempo eu sei me recolher a minha insignificância em determinados momentos. Eu me cuido para não ser um cara pedante, nem conveniente. E eu sei que desde que o mundo é mundo, né, passou por diversas transformações, diversas épocas humanas, né, as evoluções. E nós sabemos que existe um comportamento que eu costumo dizer que é o comportamento coletivo. Então é muito forte. Então não tem como a gente bater de frente. O trabalho tem que ser, eu acredito muito no trabalho de formiguinha, de um a um, que com resultados, contra fatos no argumento. Então eu sempre brinco com meus alunos. Um só. Falo com cobra também. Vamos começar com um. Não tem problema. Através dele, o relato desse indivíduo, a coisa vai se dando. Então, é isso aí. Acho que eu falei demais aí. Mas falou muito bem. Isso aí. Eu acho que é uma missão de todos nós aqui, né? E esse trabalho, exatamente quando você falou aqui, a questão da formiguinha, é o que eu falo sempre, né, Bob? A gente vai fazendo um trabalho pequeno e as pessoas que estão aqui com a gente hoje já estão despertas, né? A gente está com 44 pessoas aqui na live. São pessoas que estão interessadas em saber e aprender. Se é que já não estão fazendo, coloca aí, pessoal, quem já está aqui na Carnívora para a gente saber. Coloca aí, porque esse é o objetivo aqui do nosso bate-papo, né? E ouvir vocês dois trazendo essas informações. E se a gente fosse combinar o que vocês estavam falando, se vocês fossem combinar, não ia sair tão parecido o testemunho. E todos os nossos convidados são muito parecidos os testemunhos, né, Cobra? Então, aí já começa a desmistificar tudo isso, né? Que as pessoas, às vezes, ouvem a gente falar, não pode ser tudo isso. Mas a gente combina com todo mundo antes, manda o roteiro, não é? Pessoal, vocês receberam o roteiro de vocês e falaram em seguida? Tá no tempo, né? Porque é impressionante. Todo mundo que vem se repetindo, né, Cobra? É a clareza mental, a primeira sensação dessa coisa da alergia que some também, né? Problemas de rinite, problemas alérgicos, problemas de pele, a melhora do sono, a cognição, são coisas que a recuperação muscular. A recuperação muscular. A recuperação muscular foi... O Alessandro Medeiros falou disso espontaneamente. A Dani falou espontaneamente. O Amorim Bodybuilder falou espontaneamente. Todos os esportistas que vieram aqui que a gente conversou. A Andréa Bise falou também.
todo mundo fala dessa diferença na recuperação. A Lua Ferrari também. A Lua falou. O Marcelo tem uma experiência lá com um aluno dele, que é colega meu, que queria correr uma maratona. Eu queria aproveitar esse gancho. Queria que você contasse essa experiência e a questão da esposa dele ser médica e toda a desmistificação. Como é que foi que eu também ajudei ele um pouco a fazer esse trabalho, que é um aluno dele. Conta essa história aí rapidinho pra gente. Aí depois o Rui. Sim. É bacana. É o Lorenzo. Vou falar o nome porque ele é top. Me chama de mestre. Tá tranquilo. Lorenzo já tinha corrido 3 maratonas. Ele tem, acho que, 34 anos. Tinha corrido 3 maratonas. E me perguntou como é que, naquela minha metodologia, ele não gosta de academia, começou a treinar comigo na praia. No treinamento lá, eu costumo brincar que se me der um pedaço de madeira, uma pedra, eu vou fazer o treinamento. E até, de vez em quando, eu brinco com alguns amigos, falei, me bota numa ilha aí, eu quero 20. Não quero nada não, me dá 20, não me dá ferramenta nenhuma. Bota mais 20 em outra ilha e bota as melhores máquinas. Só não deixa entrar anabolizante nem suplemento. Aí depois não vamos juntar, de um ano vamos juntar as tropas. Lado A e lado B, vamos ver as diferenças. Mas aí Lorenzo me perguntou como é que seria. Ele é muito... ele começou a treinar comigo, teve alguns resultados, então, como eu falo, resultado. Ele teve resultado, então eu consegui avançar com ele. Igual li o Arte da Guerra, Sun Tzu, né? Eu comecei a treinar e esperei, deixei, tranquilo. Eu fui vendo qual era dele. Então ele foi criando aderência ao treinamento, teve resultados e foi me questionando. E ele, um cara muito lúcido, foi entendendo. Entendeu porque ele teve resultado. Não é porque eu sou gente boa, não. Tá? Porque ele teve resultados no emagrecimento e na performance dele. Ele corria maratona e treinava muito. Na verdade, o treino para maratona, no meu entendimento, o indivíduo não precisa correr muito, treinar muito para correr 42. É um entendimento meu. Você é corredor, Marcelo? Não sou corredor. Treinei 4 anos em salva-vidas, treinamento bem adverso, tenho a minha vida pregressa na luta. Então, eu sugeri para ele, ele falou, quero correr a maratona daqui, vai ser, acho que eu tive 7 meses, daqui a 7 meses, beleza. O que você quer fazer? Não, você me falar, eu vou fazer. Então, ótimo. Então, vamos na minha. Então, o que eu fiz com ele? A minha metodologia de treinamento, e para ele correr 42 quilômetros, ele não correu nem um dia, ele só corria 3,2 quilômetros. Aí os amigos ficaram meio instigados, a galera da corrida ficou preocupada. Falou, cara, você não vai conseguir, esse cara é maluco. Você não vai conseguir correr uma maratona em 42, sendo que na semana o cara te bota dia para você correr 2 quilômetros, dia 3. Aí eu expliquei para ele o porquê desse meu pensamento. Eu tenho um indivíduo, né? O rei é quem? Na verdade, eu tenho que proteger quem? O meu aluno. Então eu penso nele. Eu sei que a corrida, ela me entrega o quê? Alguns efeitos colaterais da corrida. Microlesões, microfraturas e liberação de radicais livres em excesso. Aí eu pergunto, para que eu vou fazer isso? Depende. Como ele se entregou, eu expliquei isso para ele, ele entendeu. Eu falei, o excesso de corrida vai lhe dar isso aí. Microfraturas e microlesões e excesso de liberação de radicais livres, que não vai ser benéfico para você a longo prazo. E aí? Bora. Ele falou, vamos embora. Então comecei a treinar com ele. Então o engraçado foi o que mais me instiga. O engraçado foi o comportamento coletivo. Eu preparei ele primeiro. Eu falei, você vai ter que entender que você vai ser julgado, porque o bacana foi o comportamento coletivo dos amigos e dos familiares. Né? Como você vai correr uma maratona de 42, será não só isso. Aí, nesse tempo, aparece o Cobra, né? Aí, eu também já estava começando, aí a primeira pergunta que eu faço para o indivíduo é o seguinte, e a alimentação, o que eu faço? Ele tomava de tudo, proteína, creatina, papapá, eu falei, olha só, joga tudo fora, serve para nada. Aí ele riu, aí eu brinquei com ele. Você pega esse monte de suplementos que você gasta aí por mês, vamos aqui, vem cá. E como eu trabalho na praia, tá vendo aquele formigueiro ali? Nós vamos colocar todos esses suplementos ali na porta do formigueiro. Observe o que vai acontecer com ele. Ninguém vai ficar ali, irmão. Formiga, inseto, vai vazar dali. Porque a análise do homem, da evolução natural da espécie, se deu de maneira observatória. Observa um pássaro, observa um inseto comendo, eu vou lá. Ele ficou chocado. Aí foi o primeiro choque que ele teve também. Segundo, né? Segundo choque. Aí depois eu falei, mas o que eu vou comer? Aí eu falei, você vai comer? O que você vai comer? Você gosta de carne? Eu falei, cara, amo. Então beleza. Como você acredita em mim, então você vai comer carne. Mas como?
aí a gente começa a história. Então, foi junto. Aí ele começou, eu fui mostrando ele em dados, como é que se deu a evolução dele no decorrer das semanas e meses. O que eu pego? Algumas variáveis. Para a corrida, eu gosto de analisar algumas variáveis. Primeiro, frequência cardíaca e velocidade, que chama-se de pace, né? Eu sou das antigas, eu chamo de velocidade. E como eu trabalho na área que eu tenho muita ladeira, eu trabalhei só com ladeira com ele. 2,3 km só em ladeira. Então, o que ele me entregou? Melhora do condicionamento cardiovascular positivo, que eu chamo de lastro fisiológico positivo. E automaticamente, o que ele melhora também? A velocidade. Porque ele está num ambiente totalmente adverso. Ele está subindo o morro. E me entrega também o quê? A prevenção de lesões. Que eu estou num terreno acidentado. Então, eu trabalho todos os dias com ele de propriocepção, né? Senso de lateralidade, equilíbrio, mobilidade, estabilidade. Então, eu tenho todo esse combo melhorando. Eu já sei, eu já sabia que ia melhorar. Como é que Então, semanas após semanas, ele foi vendo em dados numéricos a frequência dele cardíaca diminuindo no esforço, nos 3 quilômetros que começava lá. Vamos botar aqui. Nesses 3 quilômetros em ladeira, a frequência chegava 168, 179. Eu tenho tudo anotado. Né? Tem tudo anotado lá com ele. 179. Aí na outra semana, 171, 169. Ele foi ficando em choque. Eu falei, fica tranquilo, irmão. Ele já não cansava mais. E junto com a alimentação. Né? Aí a corrida foi o quê? Tem 2 meses que ele correu. Então aí ele foi, participou da maratona. Eu sou o cara maluco, né? Assim, os amigos, esse cara é maluco, cara. Bacana. Eu falei, ixi, você não sabe como você me deixa feliz. Me chamar de maluco. Se me chamasse de normal, aí eu ficaria triste. Aí eu tô no caixote. Aí eu não estaria fora do caixote, irmão. Se me chamasse de normal, aí eu estaria no comportamento coletivo. Eu me recuso. Não quero ser pedante, nem quero ser. Sou uma formiguinha. Eu sou menor que um grão de areia. Quanto mais eu sei, tenho certeza de que nada sei. Então a gente começa. Ele começou, aí a esposa, que é médica, no começo, logo lá atrás, ela já não podia nem ouvir meu nome em casa. Eu imaginei. Meu nome. O cara maluco, como esse camarada, quem é esse cara? Esse camarada vai fazer você correr uma maratona e o cara tá te botando pra correr. Aí eu falei, cara, fica tranquilo que eu tô acostumado com isso aí, tá? Mas eu já vou te dizer o que vai acontecer. Daqui a pouco ela vai usar a minha camisa. Fica tranquilo. Não, você é maluco, nunca vai. Aí, às vezes, eu pedi para ele fazer alguma coisa, eu falei, bicho, eu não posso falar nem seu nome lá em casa. Isso é verdade, tá? Uma hora ele vai falar isso aí. Não posso nem falar seu nome, tá doido, tá maluco. Aí, quando entrou a cara, pirou de vez, ela pirou. Não, aí, bicho, tô tendo confusão lá em casa. Falei, rapaz, relaxa, fica tranquilo. Aí ela, alguns questionamentos, pediu exames, eu falei, vai fazer os exames. Aí conversei com o Cobra, aí o Cobra entra também na jogada, né? Fazer os exames, aí eu falei, meu irmão, olha só. Primeira coisa que vai melhorar você vai perceber, só um moleque novo. Vai melhorar a sua performance, sua libido vai melhorar, a sua testosterona vai melhorar, irmão. Isso é normal. Você é novo, você é saudável, já tá boa, vai melhorar mais ainda. E pode fazer os exames. Aí os exames, aí deu tudo tranquilinho, depois de 2 meses ficou tudo bem, aí ela já podia falar meu nome dentro de casa. Né? Aí, passado alguns meses de treinamento, ele foi mostrando para ela em dados, frequência cardíaca diminuindo. Ele chegava lá com o Garmin, né? Ele tem aquele relógio, ele gravava tudo, frequência cardíaca diminuída. O pace aumentado, 5,5, frequência cardíaca diminuída. Aí não tem como argumentar. Aí já foi me aceitando, aí chegou a data da maratona. O cara foi fazer a maratona, fez 4,55, né, Cobra? 4,55. 3,55. 3,55. O bacana foi os amigos. Hein? Fez em jejum 3 também? que me devem uma aposta de R$1.000. 3 amigos. Tem. Me devem... Só que aí, como eu combinei de telefone, que eles apostaram que ele não chegava nos 20. Eu falei, vamos botar R$1.000? Só que eu não apertei a mão. Aí, depois da maratona completada, eu falei, ei, não, mas a gente não deu a mão. Tudo bem, beleza. Né? Aí eu brinquei com eles. Quem é bom em desculpa não é bom em nada, irmão. Infeliz do ser que inventa desculpa para justificar o erro. Aí Lourenço tá felizão, correu a maratona, a esposa já usa minha camisa, já gosta de mim, a família já está aderida, e na família dele a esposa está fazendo também. Eu ia te perguntar se ela já não tinha aderido. Hein? E já deve estar estudando
a dieta carnívora também, né? Com certeza Já ela me deve deu- estar estudando. Tá estudando, bacana. Ele- Em breve ela vai fazer, ela vai treinar com a gente também. Daqui um dia vai fazer uma live com a gente para cumprir a nossa missão. Isso aqui é missão. Que Ele legal. ele comprou o livro do Dr. Cláudio. Brasil. Deu de presente também. Maravilhoso o livro do Dr. Cláudio. Foi sensacional, maravilhoso. Bacana. Viu aí, Rui? E aí ele foi- Recuperação muscular. Não, e o outro dia, como é que ele estava no outro dia? Correu no domingo, aí minha aula lá começa às 6 da manhã. Eu chego às 5 horas da manhã lá na praia. Monto tudo, tem 2 assistentes. Aí na segunda, aí tem um outro aluno que também duvidava. Normal, eu gosto quando duvida. Bacana, isso aqui é maneiro, isso que instiga. Aí ele chegou, falei, e aí? Bacana também que ele, na quinta, ele não estava na dúvida, mas ele ficou nervoso. Falei, irmão, olha só, eu vou fazer com você igual. Eu tive um mestre que foi aluno de Carson Gracie, que é o Caveira, eu sou dos mestres, professor de jiu-jitsu. Nas competições ele falava o seguinte, essa é a frase de Carson: se comemorar muito é que estava na dúvida, irmão. É porque não treinou, tava cagado, tava na dúvida e tava com medo. Então não comemora não. A única coisa que eu falei para ele, ó, não quero comemoraçãozinha, não fica muito alegre não, e eu não vou nem te ligar, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Se vira, mas o que eu como de pré-treino? Carne, parceiro, muita. Aí foi bacana que ele chegou lá e os amigos que, né, os contra, que duvidaram, tal, tava tentando fazer ele sair da minha escolinha. E aí, o que você comeu? Aí ele falou, hambúrguer. Aí os caras, pô, até que enfim, né? Mas eu não comi o pão, não. Só A carne. Foi o dia a dia. Aí na Olha, é uma segunda-feira... estratégia, né? Dizer que comeu hambúrguer, porque aí fica meio subentendido e a pessoa pensa o que quiser, né? O bacana é que foi na segunda, né? Na segunda-feira ele correu na maratona no domingo, nem liguei também, não. Né? Não, deixa eu ver. Não, ele mandou uma mensagem. Aí eu falei, Brasil, tamo junto, isso aí. Aí, na segunda-feira ele chegou, aí tem a minha planilha de treino, ele perguntou, e aí, mestre? Fez o treino, deu os parabéns a ele e tal, ele fez o treino, ele perguntou, e aí, como é que tá? Sem dor nenhuma, irmão. Aí ele fez o treininho lá, né, que eu tenho um treino, tem a minha sequência, tem uma planilha de treino, tem um quadro, eu tenho a função articular, que é o início, tem o cardio, tem o neuromuscular. Ele fez o treino todo e no meio tem a corrida. Ele falou, e aí, correr? Eu falei, cara, você correria? Uma corridinha curtinha? Correria, tá tranquilo. Não, mas não corre não. Fica tranquilo que a dor tardia é 48 horas. Aí eu preservei. Isso aí. Cara, isso é sensacional. E isso é assim, de uma pureza. Eu conheço o Lourenço, né? É uma pureza. Pessoa pura. Ele tá ali de coração, não tem nada de entendeu? É a verdade nua e crua ali, para quem quiser ver. E aí, Rui, você pega o gancho aí. Uma pessoa que terminou de correr uma maratona, ele não é um corredor, ele não é um atleta, ele é uma pessoa normal que gosta de correr e faz maratonas e tal. No outro dia, ele sai inteiro, zero quilômetros. Isso numa situação normal, você que tem mais experiência aí. Eu que já fiz um pouquinho de triatlo também, eu corria 10 km, no outro dia estava quebrado. No outro dia eu não conseguia nem andar direito. A pessoa fazer uma maratona e ficar zerado, é só com uma alimentação realmente mágica e milagrosa, como é estratégia carnívora. O bacana é que o Lourenço tem uma especificidade dele, que ele é um cara muito disciplinado, extremamente disciplinado. Muito, Ele é extremamente disciplinado. Então ele não tem essa de comer um docinho aqui. Não, ele é carnívoro, leão. Top 5. Ele é sinistro. Então, aí é uma ótima experiência, uma ótima pesquisa. Né? Nossa, tem que guardar esses dados aí para você escrever um livro depois. Porque virão outros, né? Não, já temos. Já temos lá. Cobra, temos lá alguns produtos lá. Eu digo produto, eu digo, quando a gente acaba essas conclusões, aí eu botei no grupo e mandei a mensagem para os alunos. Assim, eu gosto, a gente tem que brincar, né? Sem tirar a onda, que eu não gosto disso, longe disso, mas a gente tem que brincar, é legal. Aí eu falei, mais um estudo clínico concluído com sucesso. Tamo junto. Porque eu digo, eu tenho vários alunos médicos que treinam comigo na praia. Cobra sabe disso. Devo ter, acho que 6 médicos que treinam lá. Aí eu até brinco, falei, pera aqui, ó. Quem entende de treinamento aqui sou eu, e eu estudo alimentação. Então a gente conversa porque eu brinco também que ali, olha, aqui o meu espaço é simples, mas não é simplório.
Aqui eu não tenho porta de vidro, mas eu tenho as ferramentas que eu preciso. E não tenho porta de vidro, mas tenho capacidade intelectual e cognitiva. Eu busco isso. Eu gosto de buscar isso. E essa segurança que eu gosto de passar, deve também, igual o Rui tem também, na experiência. Tudo que eu passo para alguém, eu experimento. Nenhum treino que eu passo para meus alunos que eu não tenha feito sistematicamente na minha vida. Tudo que eu faço ali na praia com os meus alunos, todos eles, eu já treinei, testei, retestei. Então eu falo com brilho nos olhos, falo com convicção, não tenho dúvida quando eu boto no indivíduo, né? E com muita cautela. Mas é bacana, é isso aí. Não são estudos randomizados, mas você tem, como é que chama? É anedótico, né? Quando é a experiência da pessoa. Você vai ter uma coleção aí de relatos anedóticos, né? Então, para contar a história, né? Tem muitos, e aí agora eu digo que é só o começo, porque eu não tinha essa ferramenta carnívora. Agora a casa caiu. A casa caiu. Porque eu fazia na mão mesmo, na raça, no peito, tirando a dor na mão lá, entendeu? Na mão, liberação miofascial, melhora do... Porque o que eu faço com o indivíduo para melhorar a dor dele é o seguinte: o ser humano hoje, o nosso estilo de vida comum hoje, nós desenvolvemos um padrão de movimento específico. E esse padrão de movimento específico gera um efeito colateral. O que eu faço ali é mudança do padrão do movimento do indivíduo. Aí eu uso as minhas mãos, eu uso a mudança do padrão do movimento, eu usava isso aí, de maneira mais mecânica, entendeu? Agora com essa parte orgânica, aí a casa caiu. Não tem mais dor para você mexer. Porque desinflama o indivíduo. Porque aí eu consigo desinflamar o indivíduo. Porque o que mais me instiga no meu trabalho todo, mesmo sempre tendo a minha vida de atleta, gostava muito de esporte, participei de competições, eu gosto de tirar a dor de indivíduos. Isso é um dom meu que eu tenho desde criança, não sei explicar. Eu gosto, me instiga. Eu não consigo ver um indivíduo chegar mancando lá comigo lá, ele com dor no joelho, eu não fico tranquilo se eu não conseguir tirar a dor do indivíduo. Isso é meu, é natural, cada um tem um dom assim, eu vejo que... E eu sempre consegui fazer isso. Uma das coisas que sempre fiz com que meus alunos criassem aderência ao meu treinamento na praia, meu treinamento meu personalizado, foi esse carro-chefe que eu tenho, de tirar dor. E que eu não consigo... Porque viver com dor, gente, eu sei o que é viver com dor. Eu vivi 12 anos com dor. E aí não tinha nada que tirasse a dor. Né? Então, você não vive, na verdade, você sobrevive. A fibromialgia ela é uma doença que ela te faz entrar num ciclo assim, que você não tem mais prazer em viver. Né? E aí, quando você começa a se libertar de dores, né, de uma forma tão... Eu também faço liberação miofascial. Desde que eu comecei a carnívora, eu comprei aquele rolo de liberação e eu passo, assim, 1 hora por aí, por dia no rolo, né? E a bolinha de tênis também, aquela bolinha, né? Então, assim, fazendo os pontos, os toques, eu aprendi com o Peter Piccolin, alguns toques para liberação, principalmente do sistema linfático, né? Liberando esses pontos. E é uma coisa incrível, né? Porque é outra qualidade de vida, né? Com dor, ninguém sobrevive. Ninguém. E essa questão da liberação miofascial é a versão século XXI. Que, na verdade, eu costumo dizer, liberação miofascial é modelo novo agora. Essa questão que eu gosto de falar, desbloqueio manual, que eu vou lá no ponto de desbloqueio. Isso eu sou muito grato ao mestre Serginho Yamaguchi, que ele aprendeu com o pai dele, e ele é um cara que ele trabalha com shiatsu. Antes, na década de 80, 90, o Capixaba, que é o nosso mestre de capoeira, que me apresentou, né, que a gente ia treinar a parte em pé, judô, lá com o Serginho Yamaguchi. Então ele fazia esse desbloqueio de ponto, né, na mão ali, na mão mesmo. Então a liberação miofascial modelo século XXI agora, mas é bacana. E muda a vida. E eu digo também que eu vinha, assim, é muita força que eu vinha fazendo. Bacana, continuo fazendo, sem problema nenhum. Só que agora, com a estratégia carnívora, mudou. Porque a gente modifica o indivíduo de dentro para fora. E nós sabemos que tudo está dentro, nada está fora. E para de enxugar gelo, né, Marcelo? Porque você vai lá, libera o cara, desinflama. O
cara, final de semana, enfia a cara no bolo, no pão, no açúcar. Ele volta na segunda-feira todo inflamado de novo. Não, aí agora eu fico brabo. Fica enxugando gelo, né? Não, aí lá agora a gente já tem, já estamos conseguindo assim. Eu não chamo ninguém, não faço apologia, porque eu não trabalho dessa maneira. Eu gosto de um indivíduo só. É um único. Eu não gosto, até falo pobre de vez em quando, meus alunos lá, e eu deixo eles ficarem instigados e querer saber o que eu estou fazendo com o indivíduo A ou B. Porque eu acredito muito. O exemplo fala mais alto. Porque eu acredito muito, sempre, o indivíduo só que faz a diferença. Não o coletivo faz para o indivíduo. Entendeu? O coletivo não faz nada. O que faz é o indivíduo. Então eu preciso de um só. É um único. Então, desse um, o Cobra está acompanhando lá no grupo, lá, né, na praia, que já tem 1, 2, 3, 4, já tem uns 6. Um perdeu 20 quilos, que é o Abner. 20. Tá, acho que faz um ano comigo lá agora. E exatos um ano que ele conheceu o Cobra, estava lá, perdeu 20. Ele brinca, o Abner, ele fala, eu nunca na minha vida, desde os 17 anos, eu nunca saí dos 3 dígitos. Né? Então mudou a vida dele. Perdeu 20. Tinha perdido 18,5 há 3 meses atrás. Aí eu dei dando uns ajustes ali, mas enfim, perdeu 20. E aí? O cara tá com 51 anos. O tradicional o quê? 50 tem que repor hormônio. Repor o quê? Repor hormônio? Muda a comida que não precisa repor hormônio. Testosterona sobe. Senão, eu sou um cara que eu gosto de estudo de campo, eu vivo na roça. Eu tenho roça, eu gosto de roça, e eu me adentro para dentro do mato. O que me instiga, eu me debruço sobre livros também, Cobra sabe disso. Gosto de estudar, leio, mas eu gosto de ir no campo e pegar um indivíduo. Tem uns 4 indivíduos, Cobra conheceu um, 70 anos, 80, que os caras são diferenciados. Então eu quero investigar os caras, quero saber o que o cara bebe, o que o cara come. E a gente chega num denominador comum, resumo da ópera, 90% a 80% é proteína animal. Entendeu? E não precisa repor hormônio, não. Os caras estão lá brincando, estão namorando, irmão. 80 anos. E o que o sistema nos diz, nos prega e nos vende, 40 anos, reposição hormonal. Com essa alimentação que a gente tem, não tem outra forma. Aí eu vou lá no meio do mato, eu pego um indivíduo que tá com 80 anos. Aí até um amigo meu me ligou a semana, que tem um cara que eu investigo ele, 80, que eu te falei, Cobra. Eu sou Coco, não é o apelido dele, né? Ele carregou a caminhonete essa semana lá, foi na segunda-feira. Ele botou 20 sacos de cacau em cima da caminhonete sozinho. Aí meu amigo Alan me ligou e falou, pai, não tô entendendo, não consigo entender. Eu falei, mas eu entendo, eu sei o que é, rapaz. Deixa ele quieto, eu tô anotando, tá tudo no caderninho preto anotado. Então me adentro para dentro das matas também. Não sou Marechal Rondon não, mas gosto de pesquisa. Rui, você também leva essa mensagem para os seus alunos lá de carnívoro? Tem alguém já que está de alimentação, né? Eu trabalho com o público infantil aí, né? Então, eu venho ali, deixo os pais ver, porque com a criança é complicado você... Biologia para criança. Mas nas músicas que a eu vou incrementando, às vezes eu ponho arroz e feijão. Eu falo, não, esquece o feijão, põe um pouquinho mais de carne. Quem gosta de carne, mas no único, né? Olha que legal. Quem tem que ter orientação são os pais, né? É isso aí. Não pode tomar nossas crianças, não. Toma cuidado, porque eu estou em escola, então você fala alguma coisa, hoje tudo é complicado, né? Nossa, eu estou lá dentro eu estou dentro das escolas, eu percebo as crianças chegam tomando seu suquinho, dependendo do que elas vêm tomando, é um tipo de aula. O cognitivo delas vira outro, né? Dependendo do que ela comeu ali no que eu estou tomando no ambiente escolar. Mas é complicado, a gente sofre um pouco agora. Eu desvinculei, eu era um cara que no mercado ficava olhando o carrinho, olhando uma pessoa, falava, o carrinho é um reflexo do corpo dele, né? Aí você vai perdendo um pouco essas loucuras no começo. E eu no restaurante ficava olhando os pratos. Um dia eu fui numa churrascaria, um jejum de 24 horas, e montei um prato lá. A gente não exagera na carne, por incrível que pareça, a gente chega no limite e o corpo para ali, a gente tá com os hormônios certinho ali, a insulina tranquila. Acabei de comer, eu vi que as pessoas que estavam lá tomando refrigerante, comendo massa, comia mais carne que eu. Aí eu, no final, eu perguntei para a menina lá da recepção, fala assim, ó, falei para ela, acho que se não tivesse
uns pratos ali, refrigerante, as pessoas comeriam mais carne, tem uma vontade, né? Falei, acho que é estratégia para comer menos. Ela falou que eu comeria assim, comeria menos carne. Né? Eu achei que era até responder, não, se não tiver esses artifícios, eles vão comer mais. E foi uma percepção que as pessoas estão ali subindo a insulina dela, ela não consegue dosar a fome, então ela exagera, consegue comer um pratão de macarrão, põe lá maionese e um monte de carne, mais refrigerante, mais cerveja que bebe, né? Acaba até dando prejuízo. E são esses aí que eles pegam para fazer as pesquisas de consumo de carne. Né? Pois é. Estudos pegam essas pessoas que consomem horrores de outras coisas, mas consomem carne. Aí depois a carne que vai se afetando, né? A carne é culpada. Ô, Rui, então, bacana em 2019, depois de 6 meses, eu me ingressei na faculdade de nutrição. Falei, poxa, eu quero isso para minha vida. Cara, já sofri os primeiros 3 meses lá, já na aula lá de bioquímica, falando dos carboidratos. A parte da bioquímica é legal, mas eu não quero sofrer isso, não é isso que eu quero. Sou da área do esporte, hoje eu estou cursando a educação física para poder ter uma autonomia, né? Na verdade, eu sou cabeleireiro e capoeirista, né? Tenho essas duas profissões. Né? E bacana. aí, na fala ali do nosso amigo aqui, no meio da pandemia, eu peguei uma metodologia de treino HIIT de capoeira, onde que o objetivo era subir o batimento lá em cima. E meu batimento não subia. Eu mandava até para o cara lá que estava fazendo a assessoria e falava, não sobe. Não, tem que fazer, executar, não sobe. Não conseguia jogar um pico lá Foi uma percepção que eu tive, que eu comecei a ficar menos ofegante. Fui fazer um treino de jiu-jitsu um dia, fazer uma passadinha de guarda, quando eu dava 3 passadas, eu já estava morrendo. Eu comecei, falei, porra, eu estou parecendo um deflex aqui. E eu comecei a notar que o cardio melhorou automático, sem precisar ficar fazendo aquela parte muito, muito, muito doida aí do treino. E sobre a corrida também, que é muito legal, né, que a gente pega uma ideologia aí de saúde. Eu, numa hora lá que eu estava vendo os atletas low carb, eu vi sobre o método MAF. Falei, o que é? Então, eu me preparei lá para a corrida dos 84 no MAF, meu batimento lá embaixo, todos os dias, no MAF, então funcionou. E o que é legal, independente da corrida, o que eu percebi no MAF lá, o sono, a hora que se alimentou, o tipo de alimento, às vezes eu dava uma extrapoladinha, aí eu dormia mal, o meu batimento já saía alto lá, logo no começo da corrida. Tinha uma noite de sono legal, o batimento correu um pouquinho mais rápido que o batimento na média ali. Então, pelo que eu pesquisei, o MAF também é um estilo de vida que engloba bem aí, com uma dieta de baixo carbo. Você tem que estar com sono bom, você tem que estar alinhado para funcionar. E eu gostei muito, então eu falo que eu vou fazendo meus testes também. Acho que todo mundo que entra no hábito aí carnívoro, acaba virando o seu próprio laboratório, né? Então, vem fazendo essas pesquisas. Não sou competidor de corrida, gosto de fazer corrida. Acabei pegando gosto, fiz as loucuras para correr aí. Falei, poxa, agora eu lancei para o mundo que eu vou correr 84, eu não posso falhar. Porque minha ideia era não treinar e sair correndo. Eu estava tão confiante na minha alimentação que eu não quebra, não tenho mais dor. Eu vivi um mundo de dor, não tinha mais dor, não ficava cansado. Né? Então, eu falei, não, vou correr porque agora eu não posso fazer feio. Bate aquele sentimento. O que eu corri em janeiro, acho que nem quem pratica corrida aí faz o volume, acho que foi uns 300 quilômetros em janeiro. Mas é corrida de 20. Né? Foi uma doideira. Muita gente nunca correu, sem ser competir, nada, eu fiz. Mas dentro dessa situação, não foi um sacrifício para mim, eu estava bem. Inclusive, eu atraí até olhares de pessoas que correm aqui na minha cidade. Né? Pô, quem que é esse patinho feio aí que nunca vi na vida saiu correndo 84? Acho que na minha cidade que nem tem essa competição de mais de 50, nem maratona tem aqui. E eu passo lá, não tem um lugar que a turma vai correr, e aí os caras que correm agora me cumprimentam. Parece que eu sou um cara aí da elite da corrida, até me sinto legal, mas não vou nem competir. Meu negócio é capoeira, corridinha para desestressar, dá uma loucura, eu saio correndo. Não tem um vínculo ali com a capoeira. Tenho focado em fazer uns exercícios de força com meus pesos de cimento aqui mesmo, do meu jeito.
peso corporal, e é o meu estudo, Bem a moda né? antiga, né? Estou fazendo isso na loucura, está sendo um estudo, né, lá na frente que eu possa trabalhar um pouco mais com isso quando eu me formar aí. A ideia é dar continuidade depois que eu me formar em educação física, trabalhar essa parte aí também né, de saúde, né, com as pessoas. Mas eu notei o maior bloqueio de mudanças das pessoas, o comportamento social. As pessoas que às vezes dizem, o que você fez? Eu dou umas orientações, não trabalho com isso, mas com o maior carinho. Aí vem os bloqueios, que nem a história que você contou aí da esposa do seu aluno. Tem um amigo que corre aqui, a namorada dele, você está com frescura, para com isso. Só praticar um jejum e correr em jejum e levar sal. Essa droga que você está usando aí. Hoje o cara está bem, viu? Antes eu estava falando com ele, mas aí dentro da percepção que eu converso com as pessoas, o maior bloqueio que as pessoas têm é o social, que envolve se a pessoa ali é o social, família, quando um adere, o outro não adere, né? Eu vou nos eventos de capoeira aí, né? Os eventos de capoeira acabam aí em confraternização, né? O cara não vai comer. Se eu não tiver no meu momento, eu não como nada. Cara, pô, mas é esquisito você não comer. Cara, não estou te dando prejuízo. Fica tranquilo ali, ó. Sou o melhor cara para você convidar. Só vou beber água. E vou para os eventos de capoeira, eu vou em jejum, porque eu fico bem, né? Porque o jejum também me deixa bem, né? E uma curiosidade aí, não sei, você que vive aí na Carnívora, eu até agreguei ela, que eu vi acho que até foi da Jader, que ela trabalha também na Carnívora, porque infelizmente a gente tira o açúcar da vida de verdade, você começa a ter uma dificuldade com ele, né? E eu noto que na Carnívora também eu fico tranquilão sobre comer alguma coisa com os açúcares, me dá uma tranquilidade, então eu fico muito mais tempo sem precisar de vez em quando. O meu tendão de Aquiles aí não é comer um lanche, não é comer pizza, de vez em quando é pegar um doce, e não adianta ser fruta. Hoje eu escolhi doce de leite, que é leite e açúcar, como ali até saciar, mato e fico um bom tempo sem fazer. Mas quando eu estou dentro só da Carnívora certinho ali, eu fico tranquilão por um bom tempo. Resolve bem, né, a vontade de comer doce, né? Já regulou o ciclo do vício, né? Que a carnívora, ela tem essa característica, né? Na verdade, hoje eu até estava ouvindo a Fê da cetogênica falando sobre isso, Cobra. Você está dando o melhor combustível para o cérebro, né? Que são os corpos cetônicos. Ele não vai ficar pedindo açúcar o tempo inteiro. Fora a questão da insulina, né? Fora essa questão de baixar a insulina. Então, se você tem já um tempo de carnívoro, você pode ali comer um doce, né? E vai ser aquele dia e, enfim, né? Você não está colocando açúcar dentro do seu corpo todos os dias, né? Da maneira como a gente vinha fazendo. Então, é uma coisa diferente. Você está comendo por prazer naquele momento e você sabe que aquilo ali não vai desencadear uma reação de compulsão, né? Antes. Alessandra, lembra aquele chocolate 70%? Lembrei agora. Hoje eu comi um pedacinho dele, ele tá até hoje. Então, faz uma semana, né, Cobra? Você disse que quer comer um pedacinho por dia, então tá, então é uma barra. Faz uma semana, tá até hoje. Engraçado, e às vezes eu falo que eu tenho raiva de mim, porque antes eu não gostava do paladar doce. Mas aí eu descobri porque como eu tirei todos os açúcares, né, que está nos processados, nos industrializados, de certa forma, depois que você altera alguma coisa do seu corpo, hoje eu até falo que eu entendo até que uma pessoa vicia no mundo da droga, fica difícil dela sair, porque tem toda essa questão cerebral aí, né? Então, eu fico até com raiva. Às vezes eu vou comprar o doce, parece que eu estou comprando coisa errada. Parece que alguém vai ver, vai sair comendo doce. O vício do açúcar é comparado ao vício das drogas. Sim, eu creio também hoje. Então, hoje eu tenho essa vontade do doce que eu não tinha antes. Mas eu comia as massas, né? Então era a mesma coisa, né? Eu tava Você comendo comia sem saber. ultraprocessados com açúcar. Ultraprocessados salgados que continham açúcar sem saber. É o tal do açúcar escondido, né? E, na verdade, você consumia, né? Essa que é a diferença. Sim. Eu só não gostava do paladar doce, né? Que seria até melhor que o paladar doce, você não exagera muito, de certo modo. Porque quando eles misturam o açúcar com sal, eles encontram o bliss point, esse que vicia.
Aí eu tô até dando uma olhada nas perguntas aí, e tem algumas pessoas perguntando como começar a estratégia carnívora. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês três, eu vou falar um pouquinho da minha, e perguntar para vocês três como que vocês começaram a estratégia carnívora, como que foi a transição, se foi uma transição gradual, se foi uma transição direta, quais foram essas dificuldades. Eu comecei a estratégia carnívora, eu conheci através da low carb. Então, através da low carb, eu comecei fiz 2 meses de low carb, com alguns jejuns, e logo que eu voltei nesses 2 meses, eu já tinha perdido 12 quilos, né? A low carb também é maravilhosa. Na verdade, a carnívora, ela é low carb, a cetogênica é low carb, né? É uma low carb com um pouco menos de carboidrato, praticamente zero na cetogênica, e a carnívora aí sim que é praticamente zero e sem vegetais. Então eu digo assim, a low carb, a cetogênica é uma low carb com mais baixa em carboidrato e a carnívora é uma cetogênica sem vegetal. Então as três são mais do mesmo, né? São a mesma coisa, é um conjunto que funciona muito bem. E logo no segundo mês eu conheci alguns dias carnívoros, eu me apaixonei depois que eu descobri que eu não era obrigado a comer salada, que eu tinha comido a minha vida inteira. E todas essas minhas dietas de fome que eu passei, a única coisa que era liberado comer era salada, né? Ó, o que você pode comer? Pode comer salada à vontade. Então eu comia salada, né? E eu acreditava que a fibra da salada saciava. Então eu comia muita salada. Fiquei anos e anos comendo salada. No dia que eu descobri que eu não precisava mais comer salada, quando eu conheci a estratégia carnívora, e eu testei, e eu vi a maravilha que a digestão melhora de um dia para o outro, né? Em 3 dias você já não tem mais aquele volume fecal enorme, fezes, esse tipo de coisa que os vegetais dão, né? E eu me apaixonei pela estratégia carnívora. De lá para cá, eu venho seguindo uma estratégia carnívora 100%, igual a do Lorenzo? Não, porque eu não tenho essa disciplina, nunca tive. Mas essa é uma das maravilhas da estratégia carnívora. A estratégia carnívora não é uma prisão. A estratégia carnívora, ela é um porto seguro. E você pode sempre voltar para ele. Então, quantas e quantas vezes eu tive escorregadas? Um dia desse eu comi um bolo de chocolate no aniversário. E depois, no outro dia, que eu precisava voltar para a estratégia carnívora, eu pensei, porra, mas que dificuldade, hein? Amanhã eu vou ter que comer picanha. Já pensou? E antes quando eu comia fora, quando eu comia uma comida gostosa, eu tinha que voltar para comer uma comida sem gosto. Né? Como um doce de leite, eu comesse um doce de leite num dia, no outro dia eu tinha que comer peito de frango com batata doce e salada. Aí é um sofrimento, você quer arrancar os cabelos, não, eu quero comer mais. Aí eu ficava mais um dia no doce de leite, mais um dia no doce de leite, mais um dia. Na carnívora não, um dia eu como doce de leite, um dia eu como picanha, no dia eu como torresmo, no dia eu como bacon, né? No dia eu como ovos, do jeito que eu quiser, eu adoro ovo, não sei se vocês gostam, eu adoro ovo. Então a minha transição foi essa. Então tem algumas pessoas perguntando como começar. Então esse como começar depende muito do que o Rui falou, muito. Porque o maior obstáculo da estratégia carnívora não é comer carne. Porque carnívora, a base da carnívora é idiota. É qualquer orelha seca consegue fazer, que é o quê? Comer alimentos de origem animal quando está com fome, até matar a fome. É simples, é só isso. Isso é muito simples. Isso é tão simples quanto andar. Isso é tão simples quanto caminhar. Isso é tão simples quanto deitar para dormir, como ir no banheiro. É instintivo, é óbvio. Agora, qual é a dificuldade? Exatamente por conta do que o Marcelo falou, da indústria, né? Dos conceitos que foram criados e que hoje a gente tem uma sociedade que nós, eu, Alessandro e Alessandra, que trabalhamos hoje na internet com isso, botamos a nossa cara para defender essa bandeira. O Rui também eu sei que faz isso um pouco. Eu agora que tive um pouco mais de disposição em algumas coisas, eu apanho assim, mas é de tomar linchamento das pessoas que
eu vou matar os outros, que vai entupir a veia das pessoas, que carne vermelha dá câncer, que meu ácido úrico, e aquilo outro, e um monte de mito e mito que as pessoas combatem, mas você come só carne. Então é assim, a maior dificuldade de entrar numa estratégia carnívora é vencer isso. E não, depois que você começa a comer carne, é uma coisa tão instintiva, tão natural, que vai embora. Agora, o difícil é você desaprender, o difícil é você largar o seu vício em carboidrato, largar a sua parte emocional com a comida e conseguir desgarrar da manada. Porque a manada vai o tempo todo tentar te puxar para lá de volta. Então, a gente tem algumas, desenvolveu aí algumas ferramentas para isso, né? Em várias dicas, a gente vai juntando, vai tendo aquele cinto de utilidades. Então, por exemplo, uma delas é, primeira coisa, não conta para ninguém. Vai fazer uma transição, tem uma menina lá que entrou lá, que está querendo, pensando em fazer, a primeira coisa que ela foi fazer foi falar para as amigas dela. E já era. Infelizmente, a gente está remando contra a maré. Se você der mole, o nego te leva de volta. Não conta, porque vai vir um monte de mito na sua cabeça. Vão querer falar que proteína demais é isso, é aquilo, é aquilo. E assim, já conversamos com vários profissionais de saúde aqui, vários. Já conversamos com especialistas em ciência, que estudam, que pesquisam, que dominam a situação. Não existe, eu vou falar isso aqui, igual que todos os profissionais falam, não existe nada, zero, comprovação de que carne, alimento de origem animal, gordura e carne vermelha, que são os que são mais combatidos, faça qualquer mal para a saúde humana. Muito pelo contrário. É o alimento mais denso em nutrientes, é o alimento mais adaptado à nossa espécie, é o alimento que a gente evoluiu comendo durante milhões de anos e ele passou a fazer mal, né? Na década de 50, 60, quando se instalou a fundação da indústria da doença, que foi fundada em cima de um conceito errado, de um estudo fraudado, e que gordura entope as veias, que gordura tem relação com doença cardiovascular. Essa teoria de dieta, coração, doença, o que isso já caiu há quantos anos? 40 anos atrás. Só que a indústria continua sustentando isso, colocando na cabeça da médica lá, que foi doutrinada, que prescreve, que faz mal, que morre de medo de gordura, então todo mundo tem medo de gordura. Então, como que faz para entrar na estratégia carnívora? Primeira coisa, você perde o medo da carne e da gordura, é a primeira coisa que você tem que fazer. Segundo, desgarra da manada. Não fala que você está saindo da manada, senão eles vão te puxar de volta. E desgarra da manada. E segue o bonde. E é muito simples. Você tanto pode ir diminuindo a parte vegetal do seu prato e aumentando o animal, que é uma transição gradual, como você pode, de um dia para o outro, falar, amanhã eu sou carnívoro. Comer só carne. Lembrando que carne é o alimento do ser humano, assim como o capim é o alimento do boi. Então, você querer falar que carne faz mal para o ser humano é a mesma coisa que dizer que capim faz mal para o boi. Faz sentido. Exatamente. Faz sentido. Aí vamos falar um pouquinho de um outro mito. Marcelo, você que cria animal, você que tem gado e conhece muita gente que tem gado, conta pra gente um pouquinho se essa questão do mito dos maus tratos animais e de hormônios e de vacina e de antibiótico em gado, isso acontece mesmo? Aí eles ficam lá judiando os boizinhos, aplicando antibiótico, um monte de hormônio para crescer mais rápido. Como é que é isso aí, na prática, no dia a dia? Veja bem, o nosso rebanho bovino no mundo, nós somos o segundo maior rebanho bovino do mundo. Primeiro é a Índia. Nós somos o segundo maior rebanho bovino do mundo. Por incrível que pareça, a Índia, né? E eles não comem carne. Nós somos o segundo. E nós temos uma vantagem, a nossa extensão territorial é muito vasta, é muito grande. Então,
nossos animais eles têm muita comida. E sairia muito caro para fazer esse tipo de manejo com muito hormônio e muita química. Não é lucrativo, não é viável. O mais lucrativo é criar, quanto mais selvagem, melhor. Extensão, porque nós temos essa extensão territorial. E não tem essa. E não tem, a questão sanitária hoje é muito precisa, nos cobra muito, né? Eu não sou o grande produtor, eu sou um grão de areia, Pequeno. um terreno pequenininho. Eu sou mínimo, né? Mas tem alunos que são grandes. Tem dono de frigorífico, tem aluno meu que é dono de frigorífico, e grandes fazendas, amigos e alunos. E eu vejo de perto o controle que tem de maus tratos, controle que tem saneamento, é muito rigoroso e é muito acompanhado de perto. Então, tudo isso é um mito, porque é mito e necessário, porque o interessante é que o indivíduo não coma de fato a carne. Por quê? É básico, é igual 1 mais 1 é 2, é raciocínio lógico. Se o indivíduo comer carne, ele vai ficar saudável. Se ele está saudável, ele vai comprar remédio. Então, o sistema já sabe disso antes da gente. Eles já sabem disso. Por isso que tem esse grande movimento muito forte aí para essa apologia de não se utilizar esse alimento primitivo, do qual, quando o homem teve acesso aos grandes ruminantes, nós tivemos um desenvolvimento maior da capacidade intelectual e cerebral. Continuamos evoluindo. Então, tem essa questão. Outra pergunta que você me fez, como iniciar e que maneira iniciar? Eu costumo dizer, Rui, para você, bacana, assim, uma sugestão que eu faço para todo mundo, é com resultado. Pega um indivíduo só, uma criança sua, um pai, faça com ele. É o que eu costumo fazer. Eu fazia isso com as dores, entendeu? Com treinamento. Eu tirava a dor de um indivíduo, eu já tenho esse protocolo. Eu pego um, tiro a dor de um, ele vai falar para mais um, aí replica. Então, igual o Cobra falou, e não falar para ninguém, mas eu acredito muito, e quanto pior o cara, melhor. Quanto mais dislipidêmico o cara tiver, melhor. Hoje eu procuro pessoas dislipidêmicas para eu utilizar essa metodologia, porque a melhora é abrupta, é significativa. E o bacana, se o indivíduo se submeter a isso, quanto mais dislipidêmico ele estiver, mais fora do peso, mais complicados os exames, glicose alta, é bacana, é bonito, é gostoso de ver. Nós somos pesquisadores, é bacana ver o exame antes, durante e depois. Aí não tem argumento, não tem como, entendeu? Então, bacana. E como começar? Estou vendo algumas perguntas ali. É barato, cara. É tão barato, porque não precisa fígado, R$ 12, R$ 18 o quilo, né? É onde a parte mais nutritiva, a doutora Alessandra, outro dia ela falando. Comprei por 8 outro dia. Oxe. R$ 8. E as pessoas que estão aqui na live aqui, que estão querendo começar, o pontapé inicial é esse aí, resultado. O resultado individual. Sabe uma carne que é muito barata? Sabe, Alessandra? Uma carne muito barata. Fiz a conta outro dia. Sabe quanto que custa 1 quilo de ovo? 1 quilo. R$8,50. A gente 8,50. nunca pensa no preço do quilo, né? A gente pensa Sabe quanto que custa? Sabe quanto que custa 1 quilo de pão integral 12 grãos? 40. R$60. Ou mais, né? Dependendo do pão. Se é sem glúten, vai a 80. R$60 o quilo. Um pãozinho de padaria, custa 20, R$30 o quilo. E um ovo custa 8. 8,50. Eu costumo fazer essa analogia de preço, Cobra. Um container de carne para um container de soja, a longo prazo, é muito mais lucrativo vender soja. Por isso, essa apologia de mudar a cadeia, o hábito alimentar do ser humano, que é muito mais lucrativo o indivíduo comer processado. Claro que é. Lucrativo a longo prazo. Né? E Gente, lucrativo e a nas duas economia? pontas. É lucrativo nas duas pontas, que cria a regra de 3, encaixa-se a regra de 3 aí também. Cria o problema, apresenta a solução e resolve e ganha dinheiro nas 3 linhas. A regra de 3 aplica-se o tempo todo na vida. Tudo é números, tudo é numérico. Se você for observar, é exatamente isso. Então é muito mais interessante. E para a camada mais que tem menos acesso ao conhecimento, hoje são os que mais sofrem. Porque
Um PET de refrigerante hoje é baratíssimo, né? O acesso fica mais facilitado. O indivíduo adoece. Aí entra a geopolítica, que é outra esfera. Mas para começar, bacana é o resultado individual, que aí você consegue talvez... E eu também não procuro convencer meus alunos e nem entes queridos, porque a gente, santo de casa, não faz milagre. Deixar despertar por si próprio e seguir a caminhada. E aí, seguindo essa linha aí da gente falando da manada, é impressionante como as pessoas... Você fala, não, você come carne, fica todo mundo preocupado, você come carne faz mal para isso, faz mal para aquilo, e não tem comprovação nenhuma. Aí você pega, por exemplo, a pessoa toma um refrigerante. Normal. O refrigerante tem comprovação, assim, para tudo, que açúcar dá diabetes, que tem escrito lá atrás que as coisas são tóxicas, tem lá um monte de emulsificante, aquilo ali é claro que faz mal, e a pessoa não se preocupa, então ela tem medo de comer um alimento que Deus fez pra gente, né, que é natural, vem direto da natureza, e talvez lá tem um mito de que colocaram hormônio, que colocaram isso, que colocaram aquilo, e toma um refrigerante igual a água. Compra lá, senta lá na mesa, compra 1 litro de Coca-Cola, toma 1 litro de Coca-Cola e um pedacinho assim de carne, porque carne faz mal. Então, assim, é uma distorção total que aconteceu na nossa cabeça. E aí a gente toma uma Coca-Cola e logo na outra esquina a gente passa por uma farmácia, né? Porque tem uma em cada esquina hoje em dia. Então, assim, as pessoas estão realmente cegas, elas não conseguem enxergar. E só o que você deixa de gastar na farmácia, você já consegue comprar mais carne. Não, eu estava conversando aqui hoje com a menina que ela estava pensando em fazer carnívora e ela está tomando aquele Ozempic, Sanacenda, um desses dois aí, 500 pau por mês. Aí eu falei, faz o seguinte, deixa esse Ozempic lá e compra 10 quilos de um contrafilé a R$50 e come. Vai fazer muito mais efeito do que esse remédio aí. Muito mais. Nível, porque todo mundo, quando a gente fala de mudar de dieta, a primeira pergunta que vem, a dieta é caro. Criou esse conceito dentro de algumas indicações que coma cardápio mirabolante. E eu falo, meu orçamento de supermercado caiu em mais de 50%. Isso que em casa aqui, eu que aderi parcialmente minha família, porque eu tenho que a coleção deles, mas mesmo assim, porque porcarias é barato, te faz comer toda hora. Se eu publiquei um prato por menos de R$15, eu como a carne mais barata, eu não como de boa, não como picanha sempre. Né? Então é barato. E o conceito também social que é complicado, aqui eu vi que você publicou alguma coisa sobre o seu cachorro, eu também fiz a minha aqui, só que o dela eu tirei a ração. E eu sofri crítica, você vai matar o cachorro. Eu entendi que eu fiz gradativo, eu até fiz de uma maneira correta, que eu sei que depois eu vi que o cachorro não poderia mudar drasticamente, porque eu podia realmente ter, né, porque o microbiota dela trabalha diferente da gente ali. Mas gradativamente, e como foi a experiência dela, serviu para mim. Ela, como eu só dava uma ração, eu não dava uma das melhores rações. Ela, quando eu tirei, ela acho que no processo de transição dela, ela xixi o dia todo, beber água, ficar deitada e ficou parecendo um cachorro abandonado. Secou inteirinha. Aí até minha mulher falou, você vai matar o cachorro. O vizinho vai vir, eu estou dando proteína para ela. Né? Comecei a dar as vísceras, que aqui é barato, né? Eu compro as vísceras, faço um pouco de arroz para dar um volume só. Só que daí eu fui dar um banho nela um dia, não tinha pelo caindo, estava lá tranquilo. Aí ela veio ganhando um novo corpo depois. E depois eu vendo as minhas fotos, que eu não analisei muito em medidas. Eu tenho uma foto minha com o mesmo peso que eu perdi, os mesmos 38 quilos que foi no primeiro ano, né? Com o mesmo peso corporal, uma outra foto com outra composição corporal, com o mesmo peso. E foi o que aconteceu com o meu cachorro, aconteceu comigo. Então, acho que a transição tem que ter calma. Eu falo que estou há 4 anos, indo para 4 anos e tem coisa mudando ainda. Um amigo meu que me procurou, me sentir fraco, me sentir, né, que tem essas transformações aí da metabólica. Aconteceu, mas depois o corpo vai mudando, ele vai ter que entender o que você está usando de novo. Né? No começo, eu entrei meio pesquisando aí, eu sofri pra caramba com a gripe low carb, eu ia dar aula, eu tinha que abaixar porque eu capotava, desmaiava, tinha dor de cabeça. Era só ter tomado água com sal, eu não fazia isso, eu tinha medo do sal. Eu pesquisei,
parcialmente e fui, né? Eu queria emagrecer, porque eu achava que emagrecimento era uma varinha mágica, né? E o que potencializou foi perder aqueles primeiros 6 quilos, 6 dias. Eu falei, pô, nunca aconteceu isso comigo. Aí eu comecei a pesquisar, né? E sobre uma pergunta, quem quer começar, é muito importante. Primeiro, eu falo para as pessoas, começa por onde? Começa pela informação. Não comece já mudando o prato, né? E sobre jejum, eu falo, comece o jejum, faça o jejum de porcarias primeiro, que já é um jejum, né? Porque muitas pessoas, como eu fazia muita prática de jejum no começo, todo mundo achou que foi o jejum que me emagreceu, né? Ele me achou que foi uma ferramenta. Eu falo, não, o primeiro jejum que você faz, tira as porcarias, tira os industrializados, açúcar, óleo vegetal, isso já é um jejum, e alimente a sua mente com informações boas, né? Porque o mestre que mora nos Estados Unidos, ele falou, Rui, você vai entrar numa dieta, as pessoas vão querer te criticar, se você cair na mão de um mau profissional, ele vai querer te isolar, pesquise sobre insulina e pesquise sobre colesterol, né? Que a insulina alta que ela faz e o colesterol alto, dependendo da comida e consumindo uma gordura boa, não é vilã. E dentro da minha busca, lá dentro do mercado do emagrecimento, da suplementação, essa informação eu tive lá, né? Que a pirâmide alimentar estava invertida. Então eu entrei um pouco mais confiante, né? Em comer um pouco mais de gordura. Mas eu vejo muito bloqueio. As pessoas e o seu coração. No primeiros 6 meses, que eu fui fazer um exame, meus exames aqui dentro das diretrizes de saúde convencional, eu cheguei a ter um triglicérides de 450. E meu triglicérides, na hora que chegou lá, estava 60. E falei para o médico, caí lá de falar que eu fazia cetogênica. Nossa, essa dieta é uma dieta neurológica, muito perigosa. Falei, não, doutor, então vamos ver. E já olhei, eu sou chato, eu olhei bem para a barriga dele, né? Doutor, o que eu faço? Eu volto a fazer o que eu fazia. Eu volto a fazer o que eu fazia, subo meu triglicérides no 450 ou fico? Aí ele acabou concordando. Não, tranquilo, né? Foi obrigado a concordar, porque eu deixei ele fico. Mas eu converso muito, né? Eu estou dentro da área do comércio, às vezes eu vou conversando com as pessoas, depois até descubro que ela era da área da saúde, mas eu falo com propriedade, num conhecimento empírico, né? Mas com propriedade sobre a minha história. Porque eu vejo que a minha história, como as histórias de quem muda o ato se assemelha, a história de quem precisa de mudança também se assemelha. Quando eu falo o que acontecia comigo, as pessoas falam, mas isso acontece comigo também, né? Então, é um mundo que eu falo, eu queria ter só uma injeçãozinha para a pessoa viver algumas horas do que eu vivo nos 4 anos em nível de cognitivo, em nível de acordar bem, né? Hoje, minha rotina, meu ciclo circadiano mudou automático. Eu acordo 5h30 da manhã, vou fazer meus estudos, venho aqui para a minha área, faço meu treino, 20 minutinhos por dia, pus essa meta que é 20 todos os dias, bem treinadinho. Aí vou para o meu trabalho, dou minhas aulas de capoeira. Eu falo que antes, eu tenho um salão aqui numa zona central de Bragança, eu tenho vontade de desistir de tudo, né? Hoje eu tenho um salão, trabalho em 2 academias e trabalho em 2 escolas particulares de aula de capoeira. Então, o que me falta é tempo hoje, que disposição não falta. Aí eu vou aproveitar o gancho para responder outra pergunta. As pessoas falam, mas na carnívora você gasta mais. Então eu vou pegar o gancho primeiro, que a gente não gasta mais, você acabou de falar. Eu também já fiz a conta, eu economizo. E tem mais outra questão. Você economiza em remédio e suplemento. Perguntaram aí se precisa tomar suplementos. Tudo que tem nos suplementos tem na carne. Proteína, creatina. Na verdade, eles querem tirar a carne para vender a carne em potes para você, né? Então não precisa. Então você vai economizar suplemento, você não vai ter mais doença, não vai mais tomar remédio, outra economia, e a grande é a que o Rui acabou de falar. Você vai ter mais disposição, mais capacidade cognitiva, você vai ganhar mais dinheiro, você vai produzir mais. Então você, além de ganhar mais, você vai gastar menos diretamente, comida com comida, ainda vai economizar com médico, com exame, com remédio, com suplemento. Então assim, o ganho financeiro é abissal. Para quem acha que vai gastar mais fazendo carnívora, está completamente, redondamente enganado. Vai economizar, ainda vai trabalhar mais, ganhar mais. Essa é uma coisa assim. Aí, pegando mais um gancho rapidinho, fazer um jabazinho aqui leve, uma coisa muito importante, o Rui falou uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que ter
para mudar a estratégia é informação. E baseado nisso, eu criei um método, junto com a Alessandra, Marcelo também vai estar fazendo uma participação, Henrique Altran. Se você quiser conhecer também, Rui, é um curso simples, curto, prático, em vídeo, que você vai pegar, vai assistir, tem um passo a passo de tudo isso que você precisa saber nesse início, para você já se armar contra quem vem contra você, para você ter ferramentas mentais para poder vencer as dificuldades do vício, a dificuldade de vencer os medos, uma aula sobre evolução da raça humana, tá? A evolução da alimentação humana. Então, para desmistificar que essa é a verdadeira base da estratégia carnívora, o que a gente faz hoje, que nós 4 fazemos hoje, é simplesmente imitar o que os nossos ancestrais faziam. Repetir o que eles fizeram durante milhões de anos e deu certo. Nada demais, a gente está copiando o gabarito. A gente foi lá no final do livro, viu qual era a resposta e está marcando lá, essa aqui é A, essa aqui é B, essa aqui é C. E, lógico, a gente estuda também isso aí para ter um pouco de mais de base. E tem a participação do Henrique Altran, para quem não conhece, Henrique Altran é um nutricionista, na minha opinião, é um dos melhores nutricionistas do Brasil, um cara muito estudado, entende muito de ciência aplicada, estudada. Então ele traz essa senioridade, ele traz essa informação profissional e dá essa base de que a estratégia carnívora é uma estratégia nutricional que não prejudica em nada a saúde humana, muito pelo contrário, e ele traz isso muito bem explicado. A gente traz também um método que tem os pulos dos gatos, porque, por exemplo, esse que o Rui acabou de falar, do sal, é importantíssimo repor o sal. Então a gente explica os porquês, como é que faz, onde que tem que ser, desmistifica essa questão do sal. Então o que é esse curso? Esse curso é uma coisa que nós queríamos ter tido a oportunidade de ter no início da estratégia carnívora, para evitar bater cabeça para lá, bater cabeça para cá, e conseguir estender a mão para essa pessoa que está começando a estratégia carnívora e realmente nesse início carregar ela pela mão para ela vencer essa primeira fase, que é a fase muito importante que o Rui citou, que é a fase do conhecimento. Depois dessa fase do conhecimento, você vai aprender como se preparar, vai aprender quais são os métodos de transição, como é que é uma estratégia carnívora, e depois você vai aprender como decolar, como chegar onde nós estamos hoje. Já vivenciando a estratégia carnívora na prática, vivendo e colhendo esses benefícios que são até difíceis de explicar. É difícil de explicar, porque se a pessoa sentisse, se ela conseguisse encostar na gente, né, Rui, né, Marcelo? E falar assim, ó, sente aqui o que eu estou sentindo, ó, sente aqui. A pessoa ia querer mudar na hora, só que ela não acredita. É aquela coisa, é como se ela tivesse a vida inteira sem andar, e alguém falasse para ela, você não consegue andar. A estratégia carnívora é simples como andar. E aí, de repente, alguém fala assim, não, anda, levanta e anda. Aí a pessoa começa a andar e ela vê, nossa, eu consigo andar, daqui a pouco ela está andando, está lá na frente. E é natural, a carnívora é tão simples quanto caminhar. É o nosso instinto básico, um dos mais básicos. Talvez é o segundo instinto mais básico. O mais básico é a sobrevivência, né? Que a gente falou tanto aqui, que é a dor. É não sentir dor, esse é o instinto mais básico. Depois o segundo é se alimentar. E o gosto da carne, não é à toa que todo mundo ama picanha. É porque é a nossa comida. É ruminante, gordo. Essa é a comida do ser humano. Do mesmo jeito que boi come grama, ser humano come boi. E ponto. Ponto. E depois, a gente parando de atrapalhar o nosso corpo, a máquina humana perfeita, ele simplesmente se ajusta, se encaixa e tudo vai para frente. Então, quem quiser conhecer esse método, tá? Tem um link na bio do meu perfil, só ir lá, clicar, conhecer, se interessar, tá lá, conhecimento prontinho, empacotadinho, prontinho para você começar e desbloquear o carnívoro que está dentro de você. Então, jabá feito. Vamos continuar. Cobra, você tem alguma perguntas aí? O pessoal está fazendo perguntas. Tem uma caixinha. pergunta. Não entrou na caixinha, né? Vou fazer para você. Pode ser? Posso fazer? Para mim, quem? Para mim?
Para você. Ok. Sou ovo-lacto vegetariana há 40 anos e quero fazer dieta carnívora. Tem dica de como começar? Amanhã. Pode começar a aumentar a sua quantidade de ovos aí e começa a introduzir a carne e tira todo o resto, né? E a questão, eu já vou responder uma questão aqui que eu vi que várias pessoas perguntaram sobre, entrou uma pergunta, é que eu perdi um pouquinho ali, entrou sobre dor, sobre fibromialgia. Gente, eu faço a estratégia mais estrita, tá? Porque nas doenças autoimunes, a estratégia mais estrita é a que funciona. Tá? Para perda de peso, uma estratégia que você pode entrar com uma cetogênica e ir variando, ela funciona bem. Mas para as doenças autoimunes, o que funciona é a estratégia do leão, né? Então, eu não consumo nem leite, nem queijos, nada de lácteos, não consumo a clara do ovo, que eu descobri que a clara do ovo também não me fazia bem. Então, assim, vai depender muito da sua necessidade. Para quem quer emagrecimento, né, mais potência, para treinamento, performance, a carnívora com uma pegada mais cetogênica e incluindo de vez em quando alguma fruta com baixo carboidrato, ou até incluindo um pouquinho de queijos mais curados e consumindo bastante ovos, ok. Mas para quem tem doenças autoimunes, a coisa muda de figura. Então, assim, né, eu tenho essa experiência, se alguém quiser entrar em contato comigo, estou também, faço mentoria para isso, porque é um pouquinho diferente, né? Então, não é para todos os quadros de doenças, vamos dizer assim. Mas a maioria, as pessoas se beneficiam muito de uma cetogênica carnívora, né? Incluindo pequenas porções de fruta, dependendo da sua compulsão. E essa informação está toda lá no curso do Cobra, né? Que eu faço uma participação falando sobre a modulação emocional, sobre o vício do açúcar, eu passo algumas ferramentas de neurociências para justamente auxiliar, né, nessa adesão à estratégia carnívora, que as pessoas às vezes encontram muita dificuldade, né? Bora, fala. Eu coloquei aí nos comentários, para a pessoa que nos perguntou isso, 2 perfis, da doutora Sara Marilyn e da Vovó Fit, tá? Ambos, a Vovó Fit tem 71 anos, foi vegetariana durante 40 anos, e a Sara Marilyn foi vegana durante, acho que 20 anos, não é isso? Muito tempo, eu não sei quantos. Sim, ela teve sérios problemas, então a gente tem uma live dela, inclusive, com a gente. Isso. No bate-papo. Não, tem uma live comigo no meu perfil, a gente fez no seu perfil, anterior, né? No meu perfil tem uma live Isso, no meu perfil tem uma live com a Sara Marilyn, que ela conta de toda essa trajetória dela, o quanto ela ficou doente, né? No perfil dela também tem várias lives, é interessantíssima a história dela. Então, essa transição de vegetariano para carnívoro, essa transição de vegano para carnívoro é uma transição que realmente precisa de ter uma atenção especial, né? Mas tem a experiência das duas aí, é fantástica, fantástica. Até para perder o medo, né? A pessoa simplesmente ela volta a ter uma vida eu vou falar plena. uma coisa, eu tenho uma amiga íntima minha, que quando eu comecei a carnívora, eu até achei que a gente ia ter um confronto de entendimento, né? Em função de ela não consumir carne, ela consumia ovos e leite. E ela, aos poucos, ela foi aderindo e ela está carnívora hoje. E isso fazem uns 6 meses, porque eu estou fechando 1 ano. E foi tranquilo. E ela foi indo numa crescente, ela começou a introduzir uma quantidade maior de carne no dia a dia dela, começou a se sentir melhor, começou a tirar todo aquele suco verde que ela tomava de manhã, ela começou a ler sobre os antinutrientes, que também é interessante essa informação, buscar informação. No meu perfil tem bastante coisa sobre antinutrientes das plantas. No perfil do Henrique Altran, gente, é uma enciclopédia. Lá vocês podem pesquisar sobre tudo sobre antinutrientes, sobre a evolução também. Então, assim,
se informem sobre o que vocês estão fazendo, porque a informação é o que nos move, né? E a gente só consegue dar continuidade às coisas que a gente tem conhecimento. Senão você vai fazer uma semana e você vai desistir. Aí tem uma pergunta que eu queria fazer, aproveitar para fazer ela pro Peroá Marcelo de Brito. Uhum. Vocês comem costela com toda aquela gordura? Pelo jeito eu senti até a voz assim, aquela gordura. Hein? Você come, Marcelo? Muito, como muito. Não comia, mas depois de aprender, Ainda né? lembra o dedo, né? Porque na verdade é outro paradigma, né? Quebrar um paradigma da gordura. A gordura vegetal, a gordura animal. Eu tinha uma resistência no passado, e por isso é o que Alessandra falou e que Rui falou. O importante, Fábio Carvalho. o principal é o conhecimento, né? Conhecimento. Conhecimento liberta. Então, o primeiro passo é o conhecimento, o entender e quebrar paradigmas. No aprendizado, você vai entender o que a gordura animal ela faz, o que a gordura vegetal, o que as frutas, os antinutrientes, né, nos fazem. E testar. Aí de você testar, irmão, já era. E aí eu vou falar uma coisa aqui que a maioria das pessoas não acredita, mas gordura não engorda. É impossível. É impossível você engordar comendo gordura animal. Você comer carne com gordura, pode comer costela, pode comer cupim, pode comer... Qual outra que é gorda aí? Ponta de peito. Ponta de peito. Acabei de trazer aqui, eu pedi 1 quilo de maminha para mim e trouxe uma costela no bafo para minha esposa e a irmã dela comerem. 1 quilo, elas comeram meio quilo cada uma, com gordura, com tudo. E as duas são magrinhas, e ó, eu também sou magrinho, ó. Como gordura pra caramba todo dia, 1 quilo de torresmo. Então, esquece isso, de que gordura é nosso combustível. A gordura, a gente já vem de fábrica, preparado para não conseguir comer muita gordura. Tenta comer muita gordura. Tenta. Pega um monte de gordura e come. E tem uma coisa aí, né, Cobra? Se não comer gordura na estratégia carnívora, não emagrece. Não emagrece. Você comer só carne magra, vai comer uma peitinho de frango, bifinho de filé, que não tem gordura, você vai ficar travado no platô. Não travar. perde peso. Tem que consumir Vai ficar gordura. sem energia, vai ficar fraco. E o corpo você vai aguentar fazer isso 3, 4 dias. Você comer só carne magra, você aguenta fazer 3, 4 dias. No 5º dia você já começa a enlouquecer, ou você vai querer comer um doce, ou você vai querer bater em alguém. Porque você vai ficar sem energia. Precisa ter gordura circulando. Tem que ter gordura. Carne gorda. Não existe uma carne tão gorda que engorde, né? Agora, lógico, se você adicionar gordura... se você adicionar gordura na sua alimentação, se você comer só gordura, se você comer, né, aí sim, talvez você vai ficar um pouquinho acima do peso. Mas você jamais vai ficar obeso. Jamais. Eu tenho uma história para contar. Assim que eu comecei, aí eu achei que ia acabar a gordura do mundo. Eu cheguei a acumular uns 4 potes de banho na minha geladeira, daquelas que vem 3,5 kg. Falei, nossa, a gordura é a minha vida, né? É aquele lance que às vezes até algumas pessoas zoam com quem vai fazer o low carb, o cara bebendo gordura, era quase isso. Eu cheguei até a adicionar no café um dia para bater, fazer um bulletproof com banha, né? Mas depois a gente vai aprendendo, cara, sobre a gordura adicionada, né? Mas eu falei, cara, hoje eu vou lá, compro 1 quilo de tiro, qualquer gordura eu guardo, né? Sobrou gordura eu guardo. Eu faço caldo de ossos, guardo a gordura. É ouro. É ouro. Pode falar. O interessante também, para quem está começando, uma sugestão, fazer a dieta carnívora, é importantíssimo o conhecimento, entender os macronutrientes da carne, as substâncias antivitamínicas das frutas. É bacana também dar uma pincelada no entendimento geopolítico do mundo, né? Entendimento geopolítico para você entender o grande interesse comercial, geopolítico de dominação do indivíduo, nações, né?
É importante entender isso aí também. Não é só a parte do dinheiro lucrativo, tem a parte de dominação também. Então, a geopolítica Parte do poder, né? é legal. É, É a eu parte do sugiro aqui, poder. ó, o poder determina daí. É o que eu E falei lá aí, atrás. Eu e aí, tinha muitas falado, vezes, a gente vai pensar assim, mas por que tem uma guerra contra a carne? Não faz sentido, né? Mas faz. exatamente. Por isso é Mas interessante dar uma analisada na geopolítica, porque o interesse de dominação sempre se deu, sempre teve, né? Desde os imperadores romanos, aí, os Césares, sempre teve essa guerra de dominação. Enfim, então a geopolítica é interessante, porque para você dominar um sujeito brabo, uma nação de homens, olha como é que é o Oriente ali, né? Os povos do Oriente, olha o que está virando o Ocidente hoje. Olha o povo europeu como é que está hoje. O macho europeu, acha um. Eu brinco. Brincadeira, né? São Mas andrógenos. o homem europeu hoje você não acha mais para guerra, né? Assim, para guerrear brabo. Aí você vai no Oriente, olha o muçulmano, como é que é brabo. O muçulmano toma a Europa. Tá lá na Europa, lá, chega em Paris, lá e vai. Vou sentar no café do seu lado. Levanta, sai. E faz. É um fator determinante. O que determina esse vigor físico de vontade, doutora Alessandra aí e Giga sabe, a testosterona. é a alimentação. É um excelente marcador, testosterona. Eu tenho um Então, amigo de trabalho no meu salão que mais a gente fala é sobre esse assunto. Falei, cara, os homens hoje estão meio. Né? Fica ali, né? Perdeu o macho alfa, né? perdeu por conta de... Mas aí entra toda a questão Hormonal. geopolítica, né, de dominação, como é que eu domino? Então, boto sempre aquelas dividir para ganhar, dividir para avançar. E depois da Segunda Guerra Mundial, é interessante, porque entendeu-se que as guerras babou, né? Então, você dominar, fica muito ruim o poder bélico, ainda tem mais que tenha, mas descobriram uma questão interessantíssima para dominar: alimento, alimentação. Quem controla a alimentação controla o mundo. Então fica a dica aí. Eu fui agraciado aí por Deus aí, eu gosto de estudar geopolítica, comecei a estudar o mestre Olavo de Carvalho em 2004. Em 2004 eu comecei a estudar o Olavo de Carvalho, tenho alguns livros aqui na minha biblioteca, e essa instigação eu consegui contextualizar. Quando o Cobra me chegou com essa questão dessa informação de carne, eu tive um start imediato. Entendi, saquei. Eu fiz essa contextualização da geopolítica, junto com a alimentação, junto com a indústria farmacêutica, dominação, regra de três. Então fica aí a dica, tá? Alessandra, como é que nós estamos de horário aí? Tá estourando aí, quase 2 horas, Cobra. Hora, pô. Falei que o Fábio R. Carvalho tinha feito a pergunta, ele respondeu aqui. Essa foi uma pergunta estratégica. Eu e minha esposa somos carnívoros há 2 anos, agora em janeiro. Nossa vida mudou totalmente. É que meu pai fica falando que eu vou infartar. KKKKK. Obrigado por responder e vocês são top. É isso aí. Show de bola. Gente, eu vou fazer um convite aqui para todo mundo que está aqui na live. Então, pessoal, acessem o nosso canal do YouTube, tá? Entrem no link lá da página do Bate-Papo Carnívoro, acessem ou busquem no YouTube Bate-Papo Carnívoro, no Spotify também. Gente, a gente tem lives maravilhosas para vocês aí aprenderem um pouquinho de tudo isso que a gente está falando aqui. Porque é óbvio que quem está chegando aqui de primeira viagem não vai conseguir conter, né, tudo isso, todos esses assuntos que a gente abordou, e talvez até não vá nem dar muito crédito para tudo isso que a gente está falando aqui. Mas, assim, busquem informação, né? Eu acho que a melhor forma é buscar a informação por si. Certo? Deu uma travada, só o Cobra que travou. Então, acessem lá os nossos canais. Esse programa é justamente para trazer esse tipo de informação para todos vocês. Perder a live, né, Alessandra? 2 horas a gente costuma não conseguir gravar. Né? Gente, vamos... tá dando uma travadinha aqui, Cobra, eu acho.
É o sistema. Começa a chegar perto de 2 horas, começa a travar. Daí a gente fica com medo de não conseguir guardar. É geopolítica, tá falando. Aí eles estão, ó, cortando a gente. Normal. Gente, então eu vou Isso aí. começar a me despedir aqui, tá? Queria agradecer a presença de vocês, foi uma live muito legal, tá? Experiência de vida, né? Testemunho. Nós somos evidência e contra fatos não há argumentos. Trouxemos aqui apenas experiências reais, né? Apesar da gente ter combinado antes, você seguiu direitinho o roteiro, falaram todas as mentiras que a gente combinou direitinho. Alessandro, obrigado pela parceria mais uma vez, tá? E aí eu vou deixar para vocês terminarem aí, encerrarem, que vocês querem deixar algum recado, alguma mensagem. Eu queria agradecer o convite aí. Foi uma honra. Há um tempo atrás eu estava só nos bastidores, tá num canal aí prestigiado, tá falando sobre o que eu gosto. Então isso é uma honra. Que isso seja o começo para muitos, né? Que desbloqueia aí e que pratica a longevidade, né? Através aí da educação do seu estômago, né? Tudo que entra no nosso estômago é o que compromete o nosso dia. Então essa é a mensagem para todos aí. Acreditem que o que acontece aí, qualquer profissional, aí, pelo menos na minha rede, que eu marco, todos que eu marco são pessoas que falam o que eu acredito. O que aconteceu comigo, que é o mais importante, é o que aconteceu. Obrigado. Muito obrigado a todos aí, é um prazer conhecer Rui, prazerão. Rui, digo para você que você está de parabéns no trabalho que você desenvolve com as crianças, e as nossas crianças são o nosso futuro. Sim. A nossa semente são as crianças, então você tem uma ótima oportunidade, você tem um trabalho incrível com a criança, então não desista não. Vamos lá, plantar a sementinha plantada e faça se propagar igual o som na água. Alessandro, prazer, muito obrigado por todo o conhecimento que você tem me passado. Foi um grande prazer, gratidão, Cobra, parabéns pelo trabalho e todos aí, gratidão. Vamos seguindo. Obrigado a todos pelas perguntas, pela participação. Até a próxima. Semana que vem. A Letícia. Letícia. Vai uma live para prévia aí da viagem para Kona, no Havaí, que ela vai acompanhar o Alessandro Medeiros. Ela é nutricionista do Alessandro Medeiros. E ela está na estratégia carnívora. Na estratégia carnívora. E ela vai contar pra gente aí dessa experiência dela. Vai ser uma live imperdível. Vai, verdade. Ela é fera. Semana que vem vai ser na quinta-feira pós-feriado. Acho que quarta feriado. A gente vai publicar aqui, mas se não me engano é na quinta-feira. Tá? Esperamos vocês. Show de bola. A live vai ficar gravada, tá? Quem quiser indicar, assistir, vai estar lá. Um abraço. Beijo. Partiu. Valeu. Partiu.